Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um pouco mais de um dos grandes lançamentos da Longi, que é o nosso módulo Raimo X6. Então eu agradeço bastante a presença de cada um de vocês nesse vídeo apresentativo. Eu vou compartilhar um pouco mais sobre as grandes tecnologias, os grandes diferenciais do módulo Raimo X6 Max, tá? Basicamente que esse módulo, né, o módulo Himo X6 Max, ele possui uma característica única hoje, que é o Wafer Telluride. Então esse Wafer Telluride, ele acaba proporcionando benefícios, né, trabalhando em conjunto com a nossa tecnologia HPBC, né, que significa Hybrid Passivated and Back Contact, que deriva da tecnologia BC, né, que vem se popularizando no Brasil, que significa back contact. Basicamente, né, aqui no português, seria contato traseiro. Então, um dos grandes diferenciais dessa tecnologia, que vocês inclusive podem enxergar aqui que todo contato elétrico ele é realizado na parte traseira. Então, isso permite enormes benefícios, né, em termos de performance, em termos de geração de energia, tá? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Meu nome é Reinaldo Tomás, eu sou gerente de produtos e soluções da Longi. Eu sou engenheiro eletricista, também MBA em gerenciamento de projetos e tenho mais de 5 anos trabalhando, né, em conjunto com fabricantes de equipamentos fotovoltaicos e grande parte desses anos atuando com fabricantes de produtos fotovoltaicos chinesas, tá? Então, vou deixar aqui as redes sociais também da Longi e as minhas redes sociais, então fiquem à vontade para se conectarem, né, às nossas redes sociais e também fiquem à vontade para entrar em contato comigo caso vocês queiram, tá? Será um prazer conversar com todos vocês. Então, iniciando aqui a apresentação, eu gostaria de compartilhar, né, algumas informações do porquê a Longi ela entendeu essa necessidade de desenvolver um novo produto, né? Porque de fato do ponto de vista da Lungi, né, principalmente para aplicações em geração distribuídas, né, existem diversas segmentações, então diferentes indústrias e aplicações, e basicamente que há uma competição, né, de uma forma geral, tanto no setor de fabricação quanto no setor de integração e distribuição. Então a Lungi ela entendeu essa necessidade de desenvolver um produto que terá uma aplicação diferente. Então, de fato, ter uma diversidade, uma complexidade e segmentação é uma característica bem significativa para a geração distribuída e por isso que a Lungi ela entendeu essa complexidade e vem cada vez mais desenvolvendo produtos, né, para cada tipo de aplicação diferente, né? Então, tecnologias realmente para aplicações diversas. Então, vocês conseguem enxergar aqui diversas aplicações diferentes, né, tecnologias diferentes, e por isso que a Lungi ela vem se inovando cada vez mais para atender todos esses requisitos dos clientes. Então, a Longi, né, até ressaltando que é uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, então ela vem constantemente lançando novos produtos e, de fato, produtos que vão se adequar da melhor forma possível para os nossos clientes. Então, de uma forma geral, houve-se essa necessidade do desenvolvimento de um novo produto, que é o produto que eu vou apresentar para vocês em seguida. É importante também ressaltar essa diversificação do mercado e novos desafios. Então, há uma necessidade de diferenciação, né, tanto quanto parte do nosso lado, Fabril, quanto o lado de vocês também, de execução de projetos, por exemplo. Então, os produtos tradicionais, do ponto de vista da Longi, não atendem mais à necessidade atual. Então, no ponto de vista da Longi, é de fato necessário lançar novas tecnologias, né? Lançar produtos que vão se diferenciar, que terão aplicações diferentes, performances diferentes. E é por isso que a Longi, ela de fato lidera em tecnologia. Então, hoje nós já temos a tecnologia BC no nosso portfólio, que é uma das tecnologias mais conceituadas hoje falando em células solares. Então, a Longi, ela tem uma tecnologia de fato inovadora, uma performance inédita e um produto muito seguro e confiável, né? Porque nós temos, de fato, diversos cenários de qualidade. E além disso, unificando padrões, então a indústria ela volta por uma padronização,
né? Então, a Longi, ela basicamente que lidera também a padronização, né, de dimensões de módulos fotovoltaicos, tá? Isso acaba reduzindo também o custo, então, por isso que hoje vocês conseguem trabalhar com módulos fotovoltaicos de altíssima qualidade, como os módulos da Longi, e um custo-benefício excepcional. E adaptabilidade de cenário. Então, esse é um ponto muito positivo. Hoje nós temos produtos com uma aparência estética diferenciada já, então não só tecnicamente falando, mas esteticamente falando também, os nossos produtos eles têm um avanço bem significativo e também requisitos específicos, né, aplicações bem específicas. Nós temos também produtos para esse tipo de aplicação e diversos modelos de produtos que eu vou apresentar durante esse treinamento. Tá? Então, aqui é um pouco mais do portfólio, né, de produtos da Longi e a evolução do nosso módulo Raimo X6, né, que hoje, inclusive, é o módulo Raimo X6 Max. Então, em novembro de 2022, houve o lançamento, né, do módulo Raimo 6. É o primeiro módulo, inclusive, que foi lançado exclusivamente para geração distribuída com as células HPBC, né, que são as células Hybrid Passivated and Back Contact. Basicamente, no português, seria passivação híbrida de contato traseiro, tá? Então, ressaltando mais uma vez que o importante mesmo, o grande diferencial é o back contact, tá? Dessa característica de célula. Em outubro de 2023, nós lançamos o nosso módulo chamado Anti-Dust, né? Então, esse módulo Anti-Dust, ele evita o acúmulo de sujeira na borda do frame, então isso acaba garantindo uma performance a longo prazo superior também, tá? E em fevereiro de 2024 nós lançamos o módulo Raimo X6 Anti-Humidity and Heat, que basicamente seria um módulo para operar em cenários de alta umidade e alta temperatura. Então, seria um módulo, né, em conjunto com a tecnologia BC e um encapsulante diferente. Então, esse encapsulante ele permite uma performance bem significativa a longo prazo, né? Basicamente, esse módulo ele vai degradar menos. E hoje, né, recentemente, em maio de 2024, nós lançamos o módulo Raimo X6 Max, que possui, né, a compatibilidade, né, operando em conjunto, que é o nosso wafer Telluride, em conjunto com a célula HPBC. Então, isso quebrou algumas barreiras de performance e de desempenho que vocês vão conseguir enxergar a longo prazo e de fato alcançou a excelência. Então, essa linha de produto já foram comercializados mais de 12 gigawatts, tá? Globalmente falando, e isso significa mais de 100 envios, né, para diversos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Tá? Então, mais uma vez, a Longi liderando, né, o desenvolvimento da indústria global. Então, vocês vão conseguir enxergar tecnologias do nosso módulo Raimo X6 Max que não existem em outros módulos. Inclusive, aqui fisicamente vocês já conseguem enxergar a nossa tecnologia HPBC, que não existem fingers, não existem ribbons e busbars na parte frontal do módulo, então ele está 100% livre de contatos elétricos na parte superior. E isso permite diversos benefícios, tá? Enfim, comentando aqui sobre as principais características do módulo Raimo X6 Max, que é o grande lançamento da Longi, uma das principais características é o Wafer Telluride. Então, esse Wafer Telluride, ele permite alguns benefícios operando em conjunto com a célula HPBC. E um desses principais benefícios é que no primeiro ano a degradação ela vai ser de até 1%. Então, no máximo, esse módulo ele vai degradar no primeiro ano 1%. Esse módulo ele já possui um coeficiente de temperatura de menos 0,28% a cada grau Celsius acima de 25 graus. Então, isso é uma característica excepcional também. E a eficiência do módulo ela é aumentada em 0,1% em relação à linha Raimo X6 tradicional. Além disso, esse módulo ele permite uma melhor degradação em relação ao efeito PID, então esse módulo ele possui algumas características anti-PID superior, tá? E a probabilidade de microfissuras, né, ocultas reduz em mais de 80% em relação aos módulos convencionais. É um módulo com um novo tamanho, tá? Então a indústria ela está realmente se deslocando para esse novo tamanho que vai permitir
diversos benefícios em relação à performance, ao LCOE, ao BOS. Então, de fato, a indústria ela está voltada agora para esse novo tamanho padronizado de célula, que é o tamanho M11, tá? É importante ressaltar que esse módulo, por mais que ele é um módulo hoje que ele tem uma dimensão um pouco maior do que a linha anterior, que era a linha M10, ele não chega a ser um módulo extremamente grande, tá? Então, ele é um módulo com tamanho médio, tá? Um tamanho realmente que vai garantir a melhor performance e o melhor desempenho, tá? LCOE e BOS. Então, os módulos de 72 células, por exemplo, eles terão 2.382 milímetros por 1.134 milímetros, tá? É importante ressaltar que a largura de 1.134 milímetros ela se mantém um padrão. Então, basicamente, o que nós ganhamos aqui em termos de altura da célula, tá? Então, de qualquer forma, o módulo ele será um pouco maior em termos de altura em relação à linha anterior, tá? Tanto na versão de 72 células quanto na versão de 54 células. Então, a versão de 54 células ela terá 1.800 milímetros por 1.134 milímetros, tá? Então, vocês percebem que tanto na versão de 72 células quanto na versão de 54 células, a largura ela é padronizada em 1.134 milímetros, tá? E esse novo tamanho, ele garante, de fato, um custo mais baixo, tá? Então, a gente consegue otimizar, por exemplo, o transporte desses módulos e, consequentemente, reduzir o custo, né, de balanceamento do sistema, o famoso BOS. Então, a gente consegue ter um custo-benefício, né, maior e trazendo aí, de fato, uma performance superior a longo prazo, principalmente em termos de geração de energia e também de retorno econômico. Então, esse módulo ele tem algumas características interessantes, né, em termos técnicos, como a redução de perdas de cabeamento. Então, ele tem um tamanho de fato ótimo, robusto e confiável, tá? Esse novo produto, ele possui 4 séries, tá? Que são as séries Explorer, Scientist, Guardian e Artist. Eu vou comentar um pouco mais sobre cada uma dessas séries ao longo da apresentação, mas basicamente que cada uma dessas séries elas possuem uma aplicação diferente. E além disso, nós temos 3 características, né, distintas, que são as principais características que vão diferenciar de fato esse produto em relação a outros módulos convencionais do mercado. O primeiro deles é a alta qualidade. Então, os nossos produtos, por exemplo, um dia ela recentemente, em 2024, ela recebeu a certificação do RTC e do Pivel. Então, nós somos uma fabricante de alta performance, tanto pelo RTC quanto pelo Pivel, em 2024. Então, isso reflete todo o nosso processo de qualidade que contempla uma tecnologia, um controle de qualidade excepcional. Alta tecnologia, então, a Longi ela possui tecnologias que outros competidores, outros módulos convencionais não trabalham com essa tecnologia, então a gente consegue se destacar de fato no mercado em termos de tecnologia. A Longi ela é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, então por isso que ela trabalha com produtos inéditos, né? De fato, lançando tendências para o mercado fotovoltaico e alta confiabilidade. Então, os nossos produtos eles passam por diversas etapas de qualidade, de confiabilidade para garantir que esse produto ele vai sair de fábrica com uma performance excepcional. Então, esse é um dos principais pontos também dos nossos produtos. E, por exemplo, né, um ponto bem interessante, a gente consegue aplicar já a inteligência artificial no nosso processo de fabricação. Então, isso garante de fato uma confiabilidade dos nossos produtos e nós conseguimos também garantir um flash report em todos os nossos módulos fabricados. Então, esse é um ponto positivo também. Cada número de série vai ter um flash report e a gente consegue garantir que esse módulo ele saiu de fábrica com uma excelência excepcional. Então, durante a apresentação, eu vou destacar aqui as principais características em termos de inovação tecnológica. Posteriormente, eu vou comentar um pouco mais sobre o tamanho atualizado e vou finalizar a apresentação com as principais características, tá, desse módulo. Então, em termos de célula, né, de wafer, hoje nós estamos com um novo tamanho, né, padronizado, que é o wafer Tei-Rye. Então, de fato, ele possui diversos benefícios, tá? E um deles
é o dilema da homogeneização, tá? O que isso significa? Anteriormente, pessoal, principalmente quem é mais antigo do setor fotovoltaico vai lembrar que os módulos fotovoltaicos eles não possuíam a mesma coloração, né? Principalmente do silício policristalino e no começo do silício monocristalino. Então, esse era um dos principais desafios, né, da indústria do wafer monocristalino. E hoje, vocês vão conseguir enxergar que os produtos da Longi, eles possuem, de fato, um módulo fotovoltaico homogeneizado, né? Ou seja, não existe uma diferenciação, né, em termos de coloração das nossas células. Então, vocês vão enxergar o módulo fotovoltaico e eles terão uma coloração muito uniforme, né? Então, de fato, a coloração ela vai ser bem estável e não haverá essa diferenciação de coloração nos nossos módulos, tá? Então, essa é uma das principais características. E sem contar também em termos técnicos, né, que esse módulo ele vai ter uma vida útil prolongada, uma performance superior, uma resistividade melhorada também. Então, em aspectos técnicos, vai permitir também um desempenho bem significativo e melhores propriedades mecânicas. Então, mecanicamente falando, é um módulo que ele será mais estável também, tá? Aqui são comparativos, né, em comparação à tecnologia do silício policristalino e o silício convencional. Hoje nós estamos com o Wafer Telluride, tá? Que também é um silício, porém é um silício com uma característica, uma célula de silício, porém com uma característica bem significativa. E basicamente que as principais características estão aqui destacadas, né, que é o conteúdo impuro. Então, a impureza das células elas vão fazer com que acabe comprometendo a eficiência e a performance do módulo fotovoltaico. Então, isso vai significar bastante em termos de desempenho. Diferenças resistivas, então a resistividade é um fator muito significativo também para os módulos, que isso vai impactar no fluxo dos elétrons, né? Então, a nossa resistividade ela é superior aos módulos das linhas anteriores, então isso consegue garantir que o fluxo dos elétrons seja superior e, consequentemente, que o módulo ele tenha uma performance superior. Propriedades mecânicas, então, os nossos módulos eles possuem uma confiabilidade, uma performance mecânica superior a 110 megapascal, que é superior ao silício convencional e bem superior ao silício policristalino, por exemplo. Então, alguns benefícios do wafer com a característica TY interno é a degradação, que vai ser menor, a possibilidade de mismatch, então a variação de potência, por exemplo, dos módulos, elas são controladas e isso permite que o nosso mismatch ele seja inferior aos produtos convencionais. E um dos principais pontos é a resistência mecânica. Então, a probabilidade de microfissuras, por exemplo, vai ser extremamente inferior aos produtos convencionais. Aqui são algumas das principais características, né? Com mais informações do nosso módulo fotovoltaico. Então, basicamente, que esse módulo ele vai permitir um melhor ganho em termos de performance, tá? Principalmente a longo prazo. É um módulo que ele vai degradar menos, então ele vai garantir uma performance superior, tá? Então, basicamente que em conjunto, né, o Telluride em conjunto com o HPBC ele vai permitir uma degradação no primeiro ano de 1% hoje, então nós saímos de 1,5% para 1% no primeiro ano. Coeficiente de temperatura, então nós saímos de menos 0,29% a cada grau Celsius acima de 25 graus para menos 0,28%. Então os módulos eles conseguem ter uma performance superior, principalmente em cenários de alta temperatura, né? Isso muito aplicado ao Brasil, que é um país que trabalha em alta temperatura e alta umidade. Alta eficiência, então os módulos eles aumentaram em 0,1%, então um décimo percentual. E esse módulo ele não acumula potencial na parte superior em comparação aos módulos convencionais. Então nós conseguimos otimizar a degradação induzida por potencial, o famoso PID, tá? Eu vou comentar um pouco mais a respeito ao longo da apresentação. E melhores características mecânicas, né? O Wafer Telluride ele permite isso também, e claro, com todos os benefícios da estrutura de soldagem entre as células, ela ser de contato traseiro. Então, isso reduz, né, a probabilidade de microfissuras
em até 80%. Então, bem significativo também essa melhoria. Que é uma característica muito significativa em termos de desempenho técnico de células fotovoltaicas, que significa a performance de gathering. Basicamente, que essa performance de gathering é uma técnica que vai evitar a recombinação, dos elétrons da nossa célula fotovoltaica. Então, basicamente, que esse processo de gathering ele vai evitar, né, que tenham impurezas dentro da célula fotovoltaica. Então, vocês conseguem enxergar aqui um comparativo entre a nossa célula HPBC, né, que possui pequenas impurezas em relação à tecnologia TOPCon. Então, basicamente, essas partes em azul seriam impurezas, né? Então, a nossa tecnologia Hybrid Passivated and Back Contact, ela reduz em 50% a perda de corrente elétrica em comparação à tecnologia TOPCon, tá? Isso porque a nossa concentração de impurezas ela é significativamente menor, tá? Do que a tecnologia TOPCon. Então, nós conseguimos, por exemplo, garantir, né, que o tempo de vida dos portadores, né, que são os responsáveis pelo fluxo dos elétrons, por exemplo, eles serão superiores à tecnologia de wafer convencional, tá? Então, isso garante que esses elétrons eles terão basicamente uma vida útil superior a, em comparação à tecnologia convencional. Isso garante uma eficiência superior, né? Basicamente, que é uma das características primordiais, né, para a eficiência da célula fotovoltaica. Então aqui vocês conseguem enxergar, né, que graças a essa característica, a nossa degradação no primeiro ano ela saiu de 1,5% a até 1%, tá? Durante 25 anos. Ou seja, nós temos uma geração ao longo de 25 anos 0,26% maior em relação à linha anterior de produtos. E hoje nós temos também um melhor coeficiente de temperatura. Então isso é muito significativo para o Brasil. Nós saímos de menos 0,29% a cada grau Celsius acima de 25 graus para menos 0,28%. Isso garante uma geração ao longo dos 25 anos de 0,20% maior. Além disso, pessoal, uma das principais características é a resistividade do nosso módulo Raimu X6 Max. Então, o Wafer TI-RAI ele garante também uma estabilidade na faixa de resistividade do próprio wafer em relação ao wafer convencional. Então, a nossa variação de resistividade ela é em torno de 0,2%, que é extremamente estável em relação ao wafer convencional, que possui uma variação de resistividade muito significativa. E essa variação de resistividade ela vai impactar diretamente na estabilidade do fluxo dos elétrons. Então, basicamente, que uma célula mais estável, com uma resistividade mais estável, ela vai garantir uma confiabilidade superior em termos de fluxo de elétrons, em termos de geração de energia e eficiência. Então, basicamente, que essa célula vai garantir também que tenha um efeito melhor anti-PI e anti-PID. O efeito PID é a degradação induzida por potencial. Então, nós conseguimos garantir também que a degradação do nosso módulo seja melhor do que os módulos convencionais. Além disso, nós temos uma eficiência superior, né, em 0,1% em relação à nossa linha anterior, a linha Raimu X6. E também existe uma redução de 30% na degradação PID em relação aos módulos TOPCon. Tá? E basicamente que é o que eu vou comentar aqui agora, né? Um dos grandes pontos chaves da nossa célula HPBC é que não existe contato elétrico na parte superior do módulo. Isso garante enormes benefícios, né? Então, os módulos convencionais, por exemplo, eles possuem os contatos elétricos na parte superior, tá? E além disso, eles trabalham com um encapsulante EVA. E basicamente que esse encapsulante ele está sujeito a liberar um ácido e esse ácido ele gera íons de sódio na parte superior do módulo. E basicamente que esses íons de sódio, né, trabalhando em alta temperatura e alta umidade, eles acabam corroendo, né, os contatos elétricos e além disso, eles acabam sujeitando, né, a vazamento de elétrons. Ou seja, o elétron que seria responsável por fazer parte ali de geração, né, de corrente elétrica, ele acaba sendo vazado,
Então, os módulos eles acabam degradando, né? Esse é o próprio, seria o próprio efeito de degradação induzida por potencial que acaba impactando diretamente na eficiência dos módulos TOPCon. Então, o contato elétrico ser na parte traseira, não existe nenhum acúmulo, né, de potencial na parte superior comparado com as tecnologias convencionais, como a tecnologia TOPCon. Então, é um dos grandes benefícios da nossa tecnologia. Além disso, nós podemos destacar também que nos módulos convencionais, né, a ligação elétrica, a conexão entre as células, ela é realizada no formato Z, né? Então, basicamente, que a célula ela vai ser conectada através da sua superfície na parte inferior, né? Então, esse é o método de conexão entre as células. E isso acaba trazendo o estresse na borda das células, né? E esse estresse ele está em torno de 50 megapascal. Já o nosso módulo Raimus X6 Max, ele trabalha com um contato traseiro, né? Formando de fato somente uma linha. Então, o nosso estresse na borda ele é bem significativo, ele é bem menor, ele é 26 megapascal. Então, basicamente, a gente reduziu na metade esse estresse na borda. E esse estresse na borda ele acaba causando microfissuras, né, ocultas. Então, são microfissuras que não são possíveis de enxergar. E além disso, nós conseguimos também garantir, através dos nossos elementos de dopagem, uma resistência mecânica do wafer superior em 16%. Então, esses dados eles acabaram sendo extraídos, né, no nosso próprio laboratório. Então, no próprio laboratório da Longi, a gente conseguiu identificar isso e isso acaba reduzindo o risco de microfissuras ocultas em cerca de 80% durante o transporte, em comparação aos módulos convencionais. Então, um avanço muito significativo também. Então, eu comentei um pouco mais sobre a nossa inovação tecnológica e agora eu vou comentar um pouco mais do tamanho atualizado. Então, basicamente, que existem diversos modelos, né, de wafer, de células, e hoje nós estamos trabalhando com o wafer M11, tá? Então, vocês conseguem enxergar aqui que o nosso wafer ele possui 182,2 milímetros por 191,6 milímetros, tá? Então, basicamente, que a Longi ela entendeu, né, a necessidade de fabricar esse módulo com essas dimensões para, de fato, otimizar a fabricação. Então, esse produto ele garante, de fato, que o produto ele vai ser transportado da melhor forma possível, vai reduzir os custos de fabricação, tá? E isso vai garantir, né, um BOS melhor e, consequentemente, um LCOE melhor. Então, devido ao aumento, né, dos custos de cadeia da indústria, a Longi identificou essa oportunidade de garantir um custo-benefício extremamente significativo e também em relação aos riscos. Então, os módulos da linha anterior, né, eles acabam trazendo uma segurança não tão consolidada quanto os módulos M11 e a Longi, de acordo com os riscos, né, de segurança, ela optou por trabalhar com esse modelo M11, né? E de fato sendo a líder, né, a pioneira em induzir essas novas dimensões, tá? Além disso, essa padronização, né, é importante ressaltar que não só a Longi ela está trabalhando com essa padronização, mas sim as principais fabricantes de módulos fotovoltaicos. Então, essa padronização ela foi realizada por nove empresas em conjunto, tá? Então, os módulos eles são padronizados, nove empresas, nove fabricantes de módulos fotovoltaicos estão em conjunto trabalhando nessa padronização e também 6 fabricantes de wafers estão também padronizando esse tamanho M11, tá? E aqui são os principais benefícios, né? Otimização e fornecimento, né? Reduzir de fato as perdas e flutuação de preços com essa padronização. Redução de custos de construção, né? O próprio BOS, por exemplo, do sistema. A gente consegue garantir um módulo fotovoltaico com um custo-benefício superior menos inventário. Então, com essa padronização, vocês conseguem garantir um modelo único agora, trabalhando em conjunto com essas outras fabricantes de módulos fotovoltaicos, e isso também vai facilitar o OIM, né, da nossa usina, através dessa gestão e manutenção, né, que vai ser de um módulo único. Então, aqui são uma das principais características de entrega de valor, né, ao cliente
Então, a ideia é que tudo isso seja atualizado, né, até o terceiro trimestre de 2024. Então, provavelmente quando vocês estarem assistindo esse vídeo aqui, esse módulo provavelmente ele já estará disponível. Então, em Q2 de 2024, que seria, né, o segundo trimestre, houve esse lançamento, né, do novo tamanho. E agora, né, em Q3, que seria a partir de julho, tá? A gente vai fazer essa completa atualização. Então, a transição da linha M10 para a linha M11. Então, todos os módulos, a princípio, serão os módulos Raimo X6 Max, tá? E em Q4, né, a partir de outubro, todos os produtos em comercialização eles serão atualizados com esse novo padrão de wafer. E aqui, né, uma das principais características, que é de fato reduzir o custo, né, aos nossos clientes, principalmente em relação ao transporte, e isso consequentemente vai garantir um BOS menor e um LCOE menor. E também melhorar o lucro do cliente. Então, vocês trabalhando com esses produtos mais eficientes, com melhor custo-benefício, né? Consequentemente, os módulos eles vão garantir para vocês uma perda menor, uma maior geração de energia, um tamanho excelente. Então, isso de fato vai garantir para vocês uma lucratividade superior também. E aqui vocês conseguem enxergar de uma forma geral um dos principais benefícios do Wafer M11, tá? Então, hoje a gente conseguiu reduzir 4,1% no custo do transporte e mais de 3,57% na redução do BOS. É importante ressaltar, pessoal, que hoje o frete marítimo ele está batendo o recorde do custo mais elevado, né, historicamente falando. Então, em 2020, né, com a pandemia, os custos realmente eles subiram muito dos transportes. Porém, hoje eles estão com preço muito similar aos preços da pandemia. Então, a gente conseguiu otimizar, tá? A aplicação, a utilização do container, tá? Então, basicamente que com o Wafer M10 nós utilizávamos 94,1% do container, tá? Do container 40HQ. E basicamente com o Wafer M11 nós conseguimos ampliar, né, mais 4,4% dessa área utilizada. Ou seja, a taxa de utilização do container para os módulos feitos com Wafer M11 atinge 98,5%. Então a gente consegue reduzir de fato o custo de quilowatt. Então uma economia de 0,61% por quilowatt. Então para vocês terem noção, a quantidade de módulos em termos de potência no container é cerca de 300, 350 quilowatts. É isso em média. Tem alguns módulos que chegam até 400, ultrapassam 400 quilowatts. Então a redução ela é extremamente significativa, tá? De custo por container. Então isso é um aspecto muito significativo. E consequentemente nós conseguimos reduzir também o BOS, né? Que é todos os materiais que vão compor o sistema fotovoltaico. Então, mais de 3,57% na redução dos custos do BOS. Né? Então, em torno de 4,16 dólares por quilowatt. Então, aqui é um comparativo com o Wafer M10, no caso um módulo de 585 watts, e um módulo M11 do tamanho de 615 watts. Então, duas instalações diferentes, né, e vocês conseguem enxergar melhor que de fato os módulos com o tamanho M11 eles vão ter uma performance bem significativa, né? E um dos pontos principais também é que o módulo ele teve um aumento de potência, né? Então isso consegue também otimizar a quantidade de módulos fotovoltaicos, tá? Então nós fizemos essa simulação com base no sistema instalado de 1 megawatt em Xi'an, que é um ponto muito importante também que são informações em relação às perdas, né, em termos do tamanho do wafer, tá? É importante ressaltar que o nosso wafer ele é um tamanho M11, tá? E existe o tamanho de 210, né, que seria o G12, tá? E o G12, ele possui umas dimensões superiores, né? É um wafer com tamanho de 182 milímetros por 210 milímetros. O nosso wafer ele tem 182 milímetros por 192 milímetros, tá? É importante ressaltar, pessoal, que quanto maior o tamanho do wafer, mais difícil de controlar o processo de pureza do cristal, né? E consequentemente esses módulos, né, com wafer superior, no caso
no tamanho de 210 milímetros, por exemplo, né? Que a LONGi ela não trabalha com esses wafers hoje. Eles possuem uma probabilidade, né, de impurezas superior aos wafers mais compactos. Então, esse é um ponto bem significativo, né? Então, o excesso dessas impurezas de oxigênio, eles acabam levando, trazendo essa possibilidade, né, a ter esse problema de anéis concêntricos de oxigênio. Isso vai impactar diretamente na degradação dos módulos com esse tamanho. Então, os nossos módulos com um tamanho de wafer mais compacto, ele consegue garantir uma pureza, né, do nosso wafer. Então, a gente consegue garantir uma estabilidade em termos de degradação, eficiência e performance. E em termos de perdas ômicas, né, as nossas perdas elas são 9% abaixo do que os módulos com o tamanho de célula de 210 milímetros, tá? Isso vai também garantir uma geração de energia a longo prazo superior a 0,1%. Tá? Então, basicamente, que o nosso módulo ele trabalha com uma corrente elétrica menor. Então, o fluxo dos elétrons eles vão ser melhores também. Né? Basicamente, que quanto maior a corrente elétrica, né, vocês trabalhando com a mesma bitola de cabo, com certeza, né, considerando aqui a mesma bitola de cabo, os módulos que trabalharem com uma corrente elétrica superior, eles terão uma perda ômica significativa, tá? Então, os nossos módulos, eles trabalham com uma corrente elétrica mais compacta, né, mais eficiente, e isso garante, de fato, um desempenho de geração de energia superior em relação aos módulos com um wafer do tamanho de 210 milímetros. Então, um ponto positivo também dos nossos produtos. Então, finalizando aqui com as características, né, as principais características do módulo Raiman X6 Max, em termos de série de produto. Então, basicamente, que serão quatro séries, tá? As quatro séries serão a versão Raiman X6 Explorer, né, que será a versão clássica com a tecnologia HPBC, né, que inclusive essa tecnologia ela foi uma das pioneiras em termos de back contact, principalmente quando a gente se fala em fabricação em larga escala. Então, hoje, visualmente, a gente já consegue diferenciar o nosso produto em relação aos principais produtos convencionais, tá? Vocês percebem que não há o contato elétrico na parte superior, então isso traz enormes benefícios em termos de performance e de eficiência. Nós temos a versão Scientist também para a versão Rayon X6 Max. Então, a versão Scientist ela vai ter uma passivação de hidrogênio que vai garantir uma eficiência de fato inédita, um módulo ainda mais eficiente. E nós teremos também a versão Rainbow X6 Max Guardian, que proporcionará funções adicionais, né, como por exemplo os lados curtos do frame, né, tanto o lado de baixo quanto o lado de cima, nivelado com o vidro. Então, o fluxo, né, de água, basicamente, que não será acumulado aqui na parte inferior do frame e, consequentemente, não haverá o acúmulo de sujeira. Né? Uma informação importante para compartilhar com vocês que o acúmulo de 90 milímetros de sujeira aqui no lado curto do frame, ele pode impactar em mais de 20% na geração de energia. Então é algo bem significativo. E nós teremos também a versão Artist, que seria essa versão aqui. E a versão Artist nós teremos módulos com colorações diferentes, tá? Então, um módulo Full Black, por exemplo, que vai garantir aí um aspecto estético bem significativo, né, para aplicações BIPV, por exemplo. E além disso, né, uma alta qualidade, de fato, uma alta confiabilidade e tecnologia, né? Todos os processos de qualidade da Longi, investimentos em tecnologia que vão proporcionar aplicações de desempenhos de geração de energia inéditos. Então, essa é a versão Explorer, vocês conseguem enxergar aqui as dimensões do produto de 72 células, de 54 células. Lembrando que a nossa largura ela é sempre padronizada, o que vai aumentar é a altura, tá? As características elétricas, então, os módulos Explorer chegarão até 615 watts, tá? Com uma corrente elétrica de curto-circuito abaixo de 15 amperes, então em 14,93 amperes, e um VOC de 52,72 amperes, que é uma característica muito significativa dos nossos módulos. A Longi ela opta por trabalhar com uma corrente elétrica menor e uma tensão superior para esses módulos. Isso consegue garantir que o módulo ele seja
que os inversores eles sejam startados mais cedo e ligados mais tarde. A degradação, né, no primeiro ano é de até 1% e a degradação anual é de 0,4%. E o nosso coeficiente de temperatura de potência ele está superior também hoje em menos 0,28% a cada grau Celsius acima de 25 graus, que garante também uma performance bem significativa. E aqui vocês conseguem enxergar um pouco mais a aparência estética, né, do nosso módulo Hymer X6 Max da versão Explorer. Além disso, nós teremos a versão Scientist também. A versão Scientist é a versão que terá uma passivação de hidrogênio superior, então vai garantir uma eficiência, né, ainda mais otimizada, uma eficiência de fato ainda superior aos módulos convencionais. Para vocês terem noção, os módulos Scientist da família Hymer X6 Max eles têm uma eficiência superior a 23%. Então hoje nós temos os módulos mais eficientes do mundo fabricados em larga escala, que é de fato aí uma característica muito significativa para a Longi. Então aqui vocês conseguem enxergar as características elétricas, né? Esses módulos vão chegar até 630 watts e as informações de corrente de curto-circuito e de tensão de circuito aberto. A degradação no primeiro ano vai ser de até 1% e a degradação anual de até 4%. E esse módulo ele também tem um coeficiente de temperatura de menos 0,28% a cada grau Celsius acima de 25 graus. Aqui é a versão Guardian, então basicamente aqui na versão Guardian nós teremos duas versões diferentes, tá? Uma delas é a versão anti-dust, que seria essa versão que vocês estão vendo aqui. Então a água, ela simplesmente ela percorre aqui, ela não fica acumulada aqui no frame, acumulando consequentemente sujeira. Então o fluxo de água ela vai direto, não acumula, então a gente consegue garantir uma eficiência superior. Tá? E nós temos também a versão anti-humidity and heat, que seria anti-umidade e calor. Então, esses módulos eles têm uma degradação ainda superior aos módulos convencionais. Então, a degradação linear, por exemplo, ela será de 0,35%, né, por conta aí das suas características de encapsulamento. Tá? É o grande diferencial da linha anti-umidade e calor. Tá? É a degradação linear, então a longo prazo nós teremos aí um desempenho bem significativo e esse módulo ele também é um módulo bifacial. Tá? E a versão anti-dust, vocês conseguem enxergar aqui as características que são bem semelhantes aos módulos Explorer Scientist, porém ele tem essa característica física aqui que é bem significativa, né? Então esse aqui seria um módulo convencional, com frame convencional, e aqui o nosso módulo anti-dust, que tem essa parte aqui, tanto essa parte quanto a parte de cima do módulo nivelada com o vidro. Bom, pessoal, então eu finalizo aqui minha apresentação. Eu agradeço muito, tá, a participação de todos vocês. Aproveita para compartilhar aqui meu e-mail, tá? Meu e-mail é reinaldo@longi. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber um pouco mais detalhadamente de cada produto, eu consigo compartilhar mais informações, tá? E contem conosco com os seus próximos projetos, tá? O time da Longi agradece bastante e a gente segue à disposição para possíveis esclarecimentos, tá? Muito obrigado. Até mais.